Olá, tudo bem? Hoje é dia 2 de junho, né? Segunda-feira, começamos um novo mês, uma nova semana. Hoje, este vídeo responde a uma preocupação minha, mas, sobretudo, a uma sugestão de uma pessoa que acompanha o canal e que eu logo mais vou nomear. Mas a intenção desse vídeo, que eu vou deixar fixado ali por um tempo no canal, é explicar para vocês, pelo menos de um modo geral, qual é o uso que eu faço das contribuições que vocês fazem com o canal, tá? Então, estou chamando este vídeo de como utilizo as suas contribuições, uma preocupação com a transparência. Quem me mandou essa dica, né, essa sugestão, é uma pessoa que acompanha sempre o canal e que já contribuiu com o canal mais de uma vez, chama Carol Lute Dias, né? Agradeço muito, ela me autorizou a usar o nome dela, então é por isso que eu o faço. Ela me mandou, na verdade, duas sugestões. Ela mandou uma sugestão relacionada à completude das informações nas descrições dos vídeos, né? Colocar os links para as coisas que eu menciono. Eu tenho feito um esforço nesse sentido, mas vou continuar a fazer. Mas a sugestão principal dela foi a de explicar, ainda que rapidamente, né, qual é o uso que é feito do dinheiro com que vocês contribuem para o canal, quer sejam os membros, né, que resolvem pagar. É claro que os membros têm alguns privilégios, né, que decorrem dessa participação, mas também muitos de vocês preferem contribuir por Pix. Então, às vezes, eu, por exemplo, coloco aqui este banner, né, que diz assim: se vocês quiserem apoiar o conteúdo, vocês podem fazer um Pix, né, além de dizer que vocês podem fotografar o código para conhecer as outras plataformas, né? Mas, com muita razão, né, a Carol lembrou, né, que muita gente fica desconfiada na hora de fazer uma contribuição, especialmente quando ela é feita diretamente para um Pix e tal, né? Então, acho que é bom que vocês conheçam também um pouco mais sobre a natureza e a missão desse canal, desse conteúdo, né? Então, é por isso que eu vou gravar esse vídeo, que eu pretendo que seja rápido, tá? Então, em busca de uma transparência, perdão, mais completa, tá? Eu vou um pouco além de dizer o que acontece com o dinheiro, tá? O que acontece com o dinheiro é muito simples. Eu, como vocês sabem, tenho outras atividades, né, profissionais. Se vocês viram aí no QR Code e se já algum dia, sei lá, pesquisaram o meu nome e tal, vocês terão descoberto que eu tenho uma atividade profissional principal. Ela ocupa a maior parte, né, do meu tempo, e ela realmente me identifica, né, como profissional, que é ser professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, né? Então, obviamente, eu sou ali, digamos, estou empregado, sou assalariado, basicamente a principal ocupação remunerada que eu faço, né? Inclusive, eu tenho um regime, né, contratual com a GV que faz com que seja, de fato, a principal atividade. Quer dizer, eu não tenho nem direito de fazer muito mais além disso, tá? Mas vocês também talvez descubram que
eu apareço em vários lugares, né, como um sócio fundador de um escritório de advocacia, que leva meu sobrenome, porque eu e o sócio e o outro sócio fundador somos da mesma família. Então eu tenho também alguma atuação ali, ainda que ela seja sempre secundária em relação à GV, e, portanto, minha atividade de advogado é mais limitada, né? O, o que assim, foi acontecendo comigo ao longo dos anos, sendo professor, primariamente professor de Direito Internacional, e sendo demandado, né, pela vida acadêmica a produzir conteúdos acadêmicos, escrever livros, artigos, né? Se vocês também fizerem essa busca, vocês vão encontrar o meu currículo Lattes, vocês vão encontrar os livros que eu publiquei que estão à venda. São duas monografias, né, sobre direito internacional, uma parte mais teórica desse direito, outros são livros organizados sobre temáticas como direito ambiental internacional, direito penal internacional. E vocês verão que eu escrevi muitos textos propriamente acadêmicos, né, daqueles que são publicados em revistas ou periódicos, né, acadêmicos, etc. Então, esse é o coração da atividade de um professor dedicado praticamente integralmente ao ensino superior, né, universitário, que é ensinar e escrever, publicar, produzir, digamos, pensamento, produzir pesquisa, né? Mas, por acidentes da vida, né, desde que eu comecei essa profissão nesta universidade, porque eu comecei no finalzinho dos anos 90, né, como professor, mas na GV estou desde 2004, né, então já tenho 20 anos, 21 anos. Eu também passei a, digamos, me manifestar, escrever, sobretudo na imprensa, participar de debates televisivos e outros, né, sobre o Oriente Médio, falando sobre o Oriente Médio, e aqui, em parte, o interesse, digamos, pela minha posição, ou pelas minhas falas, decorria do fato de que eu, né, vinha da área do direito internacional e, portanto, tinha lugar de fala para falar desses temas enquanto temas de interesse, né, do direito, mas também eu fui sendo reconhecido, digamos, como alguém que tinha lugar de fala por outras razões, por conhecer mais profundamente a região, suas dinâmicas, as pessoas, né, por ser descendente de libaneses, árabes, muçulmanos, né, e por conhecer isso mais de perto e por estudar mais de perto. Então, eu passei a ter, digamos, na minha vida de professor, quase que dois caminhos que andavam em paralelo. Um caminho que era o caminho da pesquisa acadêmica propriamente em direito internacional, e um caminho que era aquele do aprofundamento, né, sobre o Oriente Médio, sobre o Islã, sobre o mundo árabe, sobre a política regional. E é um tema que sempre me fascinou e eu continuo fascinado e continuo a achar que é fascinante também para as pessoas. E passei a ser, inclusive, muito reconhecido como alguém que se especializava nessa área, às vezes até mais conhecido por esse tipo de atuação do que pela atuação enquanto professor de direito, né? Só que esse segundo caminho, digamos, esse segundo trilho, é um trilho de não remuneração, basicamente.
ou seja, todas essas participações, esses escritos, etc., acabavam sendo quase que um segundo turno, né, no meu trabalho, mas era um segundo turno que inclusive podia competir com o primeiro, e nesse sentido não era remunerado. Depois de um tempo também, eu percebi isso, especialmente mais recentemente, né? Eu percebi que, para temas do Oriente Médio, especialmente quando se trata de Palestina, não só esse segundo trilho, digamos, ele continuava sem remuneração, mas algo bem pior acontecia, que eu percebia que os espaços se reduziam, quer dizer, eu deixava de ter acesso com a mesma frequência, né, aos grandes jornais para publicar, deixava de ter acesso aos canais de televisão, aos programas de debate nas televisões, né? E isto porque talvez a minha posição fosse vista como, sei lá, não cabível na escolha editorial que esses veículos faziam, né? Então, eu fui descobrindo que, na verdade, eu precisaria, para continuar a ter essa voz e para continuar a atingir, né, muitas pessoas, ou tanto de pessoas que fosse possível atingir, que era uma boa ideia, né, criar um canal para comunicar com as pessoas e para falar desses temas, né. E como vocês que acompanham já perceberam, aqui a gente pode dizer que tem, digamos, 2 registros que caracterizam o canal e as minhas falas aqui, que são o registro, digamos, de uma narrativa incomum, né? Quer dizer, menos naturalizada entre nós, ou seja, uma visão alternativa, uma narrativa que não está circulando entre nós com facilidade, trazer, portanto, uma nova visão, uma visão diferente. Isto é, talvez, o principal marcador, né, da minha intenção aqui. Mas é claro que, à vista do que acontece na Palestina, sobretudo, houve uma segunda marca, que é um compromisso moral, né, com denunciar um genocídio que acontece sob nossos olhos, e mesmo antes do genocídio, de denunciar a ocupação dos territórios palestinos, de denunciar o apartheid, de denunciar o regime de segregação, de limpeza étnica. Claro, isso daqui, do meu ponto de vista, também se insere no primeiro código, que é aquele de tentar rasgar os véus e mostrar para as pessoas algo que, por alguma razão, ninguém está dizendo para elas, ou que elas não estão percebendo, justamente porque a gente está perdido naquela narrativa naturalizada e não está conseguindo ver uma verdade. Então, tem algo da primeira intenção, que é uma narrativa diversa, né? Mas aqui tem uma coisa a mais, que é a questão digamos, do compromisso moral e de dizer que há algo de muito grave acontecendo. E, nesse sentido, as pessoas, às vezes, então, me enxergam, por conta desse segundo registro, né, como uma espécie de militante, então, que pensam que talvez, sei lá, ajudar esse trabalho seria ajudar na militância. Pode ser, sabe, parcialmente verdade, mas eu, como vocês também talvez já tenham percebido, eu, como minha identidade principal, né, e preponderante, sabe, eu saio na rua e as pessoas me chamam de professor.
Então, como a minha identidade é, antes de qualquer outra coisa, a identidade de um professor, eu sempre tomo muito cuidado para não aparecer como militante, né? Até mesmo eu tento temperar o meu discurso, etc., para deixar muito claro que eu tenho respeito pelo papel de um professor, que é de falar sempre com base em coisas que se podem sustentar, com argumentos que são válidos, que são sólidos, com base em fatos. Então, eu insisto muito mais nesse primeiro código do que no código da militância, né? Então, a intenção era fazer chegar uma mensagem, fazer chegar um conhecimento que eu pensava ter, também colocar isso para dentro da minha atividade profissional. Agora, antes mesmo de eu iniciar o canal no YouTube, né, a minha primeira aposta, e ela continua valendo, essa aposta continua em curso, era uma aposta no texto escrito, né, publicado nesta plataforma, que é a plataforma Substack, em que eu tenho uma newsletter chamada Cegueira Seletiva, e ela aparece praticamente pelo menos uma vez por semana. O texto da semana e todos os textos da newsletter aparecem em inglês e em português. De vez em quando eu também coloco alguma coisa traduzida para o árabe. E ali eu apostei nessa plataforma. Hoje ela é bastante conhecida no Brasil. Tem muita gente aqui no Brasil que está recorrendo à plataforma para justamente escrever como uma opção profissional. Quer dizer, você se vê como alguém que escreve, quer seja ficção, quer seja não ficção, que, sabe, se comunica bem assim, e você então vai conquistando, através dessa plataforma, as pessoas que se interessam pelo que você escreve. E para muita gente que sempre teve dificuldade, né, de viver de escrever, tá? Essa apareceu como uma grande opção, porque de fato quem ali faz sucesso passa a poder viver de escrever e viver razoavelmente bem. E eu fui um dos primeiros aqui no Brasil a apostar nessa plataforma, porque eu me sentia mais confortável com o texto escrito. Achava que o texto escrito, e ainda acho, né, ele permite uma profundidade maior, permite um trabalho diferente com as informações. Às vezes ele permite algo mais poético, às vezes eu vou para a área da literatura, estou escrevendo um livro de longa duração, e esse sim, por exemplo, lá no Substack, é reservado, digamos, para quem é assinante pago do Substack. É um livro de longa duração sobre o Oriente Médio, e nesse momento eu venho escrevendo sobre os árabes. Então, ontem, por exemplo, eu publiquei um novo artigo, um novo capítulo, se vocês quiserem, sobre os árabes e a relação deles com a língua árabe, e nos próximos textos ainda vou estar lidando com isso. E é um texto que dá muito gosto de fazer, ele é trabalhoso, mas dá muito gosto, é algo que me interessa muitíssimo. Então, ali foi a minha primeira aposta. Eu não sentia muito conforto aparecendo em vídeo e falando, assim como falo agora, mas uma vez que eu percebi que havia um pouco essa demanda e que o canal do YouTube eu iniciei com dúvidas, mas iniciei, aí eu vi que ele crescia mais rápido do que outros meios, né? Então eu resolvi que havia um espaço para isso e resolvi investir nisso, né? Mas justamente há um investimento. Enquanto você não cresce suficientemente, né,
há um investimento, e esse investimento é pelo menos de duas naturezas, né? Você tem que arcar com alguns custos. Então, por exemplo, sei lá, eu gravo com o StreamYard, você tem que ter uma assinatura do StreamYard, você tem que ter uma conta, sei lá, do Google para receber os e-mails, você tem que ter um custo do site, você, idealmente, né, tem alguém que trabalha com você no marketing, e eu tinha alguém que fazia isso, mas, de repente, ficou realmente mais alto o custo do que eu podia me permitir. E hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa, que é a Vitória, que logo mais vai trabalhar este vídeo, para colocá-lo no ar, né, e para depois divulgar nas redes e assim por diante. Então, sabe, tem que pagar essa pessoa, tem que ter o material, o equipamento e tal. Então, por enquanto, por exemplo, o canal e toda essa minha atividade, até o canal, junto com o Substack, junto com as redes e até mesmo o curso que eu gravei e vendi, que vocês têm acesso, aí tudo isso, assim, no máximo empata. Na verdade, eu acabo investindo um pouco do que eu ganho de outros modos. Tenho até gente muito amiga que ajuda em arcar com esses custos, com a humildade e a modéstia da anonimidade, né? Mas é um pouco isso. A ideia das contribuições, né? E mais uma vez eu peço meio constrangido, agradeço constrangido. Ela é a ideia de servir, quer dizer, de ter uma renda suficiente para o canal continuar a crescer, para ele continuar a melhorar, né? Para eu melhorar a qualidade técnica, o material, fazer edição, pagar, sabe, outros materiais. E também, digamos, em algum momento, se isso daqui for muito bem sucedido, ou o Substack sendo muito bem sucedido, etc., talvez eu possa um dia me aposentar trabalhando somente nisto, né? Mas o fato é que há um esforço também aqui de pensar, produzir o conteúdo, etc., que compete com as outras funções da vida. Idealmente, eu digo para vocês com toda sinceridade, idealmente eu bancaria isso daqui, sabe, sozinho. Se eu tivesse condições, eu diria, não, isso daqui é uma atividade de utilidade pública, eu vou, sabe, vou bancar, mas não dá, né? Então, digamos que como aposta profissional, né? Inclusive, quem faz o Pix, eu vou terminando já, quem faz um Pix verá que ele faz um Pix para uma empresa que eu tinha montado para dar cursos e palestras, né? Então, por exemplo, como vocês sabem, eu gravei um curso, ele está à venda na Hotmart. Hoje, provavelmente, o conteúdo do YouTube já superou em muito o conteúdo desse curso, e eu fui percebendo isso, eu fui percebendo que talvez não fosse o caso de gravar mais cursos para vender separadamente, e talvez fosse o caso de falar aqui no YouTube, deixar que essa informação circule mais entre mais pessoas e compensar aquilo que seria a venda do curso com as contribuições que apareceriam aqui no YouTube, né? Ou no Pix, para quem prefere fazer o Pix e tal. Então, assim, são escolhas, na verdade, meio que de manutenção de fazer sustentar. Em termos, digamos, de profissionais para ganhar dinheiro, para, sabe, fazer disso uma profissão, ainda estamos muito longe disso.
Sim, eu gostaria que vocês todos pensassem com carinho na ideia de virarem assinantes pagos do Substack, porque ali é um trabalho de mais fôlego, tem a ver com o texto, é uma coisa, né, de identidade mesmo. Aqui, assim, eu sou muito parcialmente um youtuber, né, não vivo disso, certamente, e não sei até se gostaria de adquirir esta identidade, mas é um esforço que precisa se sustentar. Quanto mais ele atrair, né, contribuições, melhor será a qualidade, melhor será a informação, mais tempo eu poderei dedicar a isto, né? Então, esse é o uso, de modo muito transparente. Só terminando com isto, eu sei que, por exemplo, muita gente faria a escolha, né, de dizer, ó, vou investir num canal de YouTube para ficar grande, sem contribuições, sem nada, porque, na verdade, isso daqui vai me permitir vender outras coisas, né? Então, sei lá, vou vender, né, participação em outros lugares, mas este canal, com este conteúdo, ele não é tão propício a isto, porque, na verdade, eu estou colocando uma posição que não é necessariamente aquela posição que me torna, digamos, atrativo, né, para todo mundo, etc. Então, claro, se isso daqui levar, né, a convites para palestras, para cursos, etc., ótimo. Então, ele faz, né, uma ajuda, digamos, profissional, sem desnaturar as coisas, né? Então é isto. Termino com uma última coisa. Se você tiver alguma possibilidade hoje de fazer uma contribuição que chegue a Gaza e que ajude Gaza, certo? Faça isso. Se você tiver que optar entre contribuir com esse canal e contribuir com Gaza, certamente contribua com Gaza. Se você achar que é uma contribuição, sabe, investir num canal, num Substack que promovem, né, os dois uma visão diferenciada, inclusive sobre a verdade de Gaza e da Palestina e tal, mas não só. Então, assim, você será bem-vindo, né? E eu ficarei muito grato e mais grato ainda por poder contar com a confiança de cada um de vocês que contribui, porque não há nada mais caro do que essa confiança, não é? Não há nada mais importante do que essa confiança, e a cada centavo que entra aqui, eu me preocupo com o fato de que eu não posso falhar em relação a essa confiança, né? Então, mais uma vez, eu vou agradecer, então, a Carol Lute, né? Espero estar pronunciando certo, por essa sugestão, e que ela seja um indicativo para vocês e que eu ouço as suas sugestões, ouço as suas críticas e tento responder a elas sempre, tá? Muito obrigado a todos. Provavelmente ainda hoje eu farei um vídeo mostrando a opinião pública israelense no que diz respeito à limpeza étnica de Gaza, tá? Ou hoje ou amanhã, e logo depois um vídeo sobre as divisões internas em Israel e, mais uma vez, deixamos marcado uma live para quarta-feira, dia 4, tá bom? Obrigado a todos. Consegui ficar na meia hora. Um abraço, até amanhã.